Olá pessoal, nós tivemos hoje na cidade de Londrina, mais especificamente ali na Polícia Civil, na 10ª Subdivisão. Nós fomos acompanhar a entrevista coletiva do delegado-chefe ali de Londrina e também do delegado de Cambé sobre as investigações do atentado ao colégio Professor Helena Collodi, que aconteceu no último dia 19 aqui na cidade de Cambé. Nós separamos alguns trechos, a entrevista coletiva durou 40 minutos. Nós separamos alguns trechos da coletiva, vamos soltar aqui para vocês vão poder acompanhar aqui os principais pontos da entrevista coletiva. Mas quem quiser assistir essa entrevista coletiva na íntegra, corre lá no nosso site, portalcambé.com.br, procura lá a matéria sobre essa coletiva, que no final da matéria vai estar ali para você a entrevista coletiva na íntegra. Então acompanha aí como foi a entrevista coletiva. Um caso incomum para a nossa região, né? De uma gravidade que não se espera, né, prefeito? Chocou todo mundo aí. E como a investigação, como o fato em si é um fato anormal e chama atenção, a investigação do mesmo modo, ela é uma investigação diferenciada, complexa. Queria agradecer aí o entendimento de todos. Às vezes vocês questionam por que as informações são tão restritas, né, João, né, Amanda? Mas eu acredito que vocês conseguem perceber também que as pessoas que mais estão assistindo os senhores são as pessoas envolvidas com esses delitos. Então a gente tem que ser muito cauteloso com a informação. Veja que nós fomos buscar um cidadão de 18 anos lá em Pernambuco. Nós sabemos que ele era uma das pessoas que mais lia matéria sobre este fato, porque ele queria saber onde que ele ia, que hora que ele seria alcançado. Pois bem, a investigação está sendo concluída hoje, o inquérito está sendo remetido ao Poder Judiciário. Nós prendemos 5 pessoas no transcorrer da investigação, 3 delas diretamente envolvidas com o fato. Um seria o que a gente chama o que a doutrina chama, neste tipo de evento, de atirador-agressor. Agressor ativo, perdão. Antigamente era atirador, mas veja em Santa Catarina que ele entrou sem arma, sim com uma machadinha. Então o termo técnico é atirador-agressor. Então o atirador-agressor é um jovem, aqui a gente vai poupar nomes, vamos falar sobre idade, sobre passagem, sobre residência, podem ficar à vontade, mas nome nós não vamos falar. Então este jovem de 21 anos, morador de Rolândia, foi o agressor ativo que, na manhã do dia 19 de junho, entrou na escola em Cambé. Junto com ele, também de Rolândia, nós prendemos um outro jovem de 21 anos, amigo deste atirador agressor. Por que ele foi preso já no mesmo dia, segunda-feira, pela Polícia Civil? Porque, de forma bem contundente, ele se mostra envolvido com auxílio material no delito, vendendo a capa que é uma beca na realidade, que é um símbolo para a prática deste delito, haja vista que foi usada em Columbaia. Além disso, ele trabalhou durante um certo período instigando, entrando na mente do atirador agressor, exatamente para que ele não perdesse a moral e o foco e pudesse praticar este ato. O outro jovem de 18 anos, morador da cidade de Gravatá, em Pernambuco, ele é por nós considerado o autor intelectual deste ataque. Ele, junto com o atirador agressor, foi o responsável durante muito tempo, desde segunda quinzena de 2021, segunda quinzena de dezembro de 2021, planejarem, arquitetarem, escreverem, trocarem mensagens, equipamentos para a prática deste ato. Então esses são os 3 envolvidos diretamente com o crime, que 2 foram indiciados, obviamente, porque o atirador agressor suicidou-se no dia seguinte numa unidade do DEPEN. Os outros 2 presos temporariamente, prisão temporária decretada pela comarca de Cambé, foram os responsáveis pela venda da arma e munições. Eles estão em uma investigação à parte. Por quê? Porque nós, até este momento, temos apurado que eles não tinham ciência do ataque. Uma venda de arma de fogo, como vocês sabem, no submundo do crime é muito fácil.
a pessoa comercializou a arma de fogo e as munições ao agressor ainda em abril deste ano. Então os vendedores não tinham consciência de que aquilo seria usado em um ataque em Cambé. O outro vendedor da Machadinha, nós identificamos, a arma foi vendida aqui no comércio de Londrina, porém a Machadinha é um produto lícito, assim como se compra uma faca. Este vendedor, identificamos, foi ouvido no inquérito, foi ouvido como testemunha. Os outros, no entanto, foram presos porque eles praticaram um ato ilícito, que é o comércio ilegal de arma de fogo, quando eles venderam. Pois bem, essas 5 pessoas, hoje restando 4, os 4 estão presos, o 5º suicidou no dia seguinte à sua prisão. Doutor, eu queria que o senhor falasse por quais crimes eles foram indiciados, os 3, né, quer dizer, 2 que estavam diretamente envolvidos e depois os que venderam a arma. Os 2 primeiros foram autuados em flagrante pelas práticas de 2 crimes de homicídio qualificado, pela torpeza, né, pelo meio que dificultou a defesa das vítimas. O terceiro, que foi preso em Gravatá também pelos mesmos crimes, e as outras 2 pessoas que estão presas temporariamente estão sendo investigadas pelo comércio ilegal de arma de fogo. Como foi dito pelo Dr. Ribeiro, até esse momento não foi verificada a ligação dessas 2 pessoas diretamente com os ataques, porém existe um ato ilícito anterior. E eles não tinham conhecimento desse planejamento, não estavam em conluio com essas 3 pessoas, em princípio, para a prática desses atos. Então são 2 pessoas que teriam vendido as armas. São arma e munição, né? No termo genérico da lei, mas seria a arma de fogo que foi utilizada e as munições. E ficou claro onde o atirador conheceu o rapaz de Pernambuco? Foi nas redes sociais? Nas redes sociais. O que nós podemos dizer com relação a essa situação é que há 4 anos ele vinha com a ideia fixa de cometer esse atentado em razão, segundo ele, em entrevista né, do trabalho policial, pela causa bullying. Ele fala muito da causa bullying, ele queria ser reconhecido como uma pessoa que cometeu um massacre em função desse combate ao bullying. Algo interessante, complementando o que foi dito pelo Dr. Ribeiro, é que quando ele entra no colégio, ele se depara com crianças e adolescentes, crianças de 11, 12 anos de idade, e ali ele não teve o interesse de cometer a execução do fato. E o que deu para perceber é o seguinte, que ele teve um momento empático naquela situação, porque era com essa idade que ele sofreu bullying. Então ele não teve interesse de matar as crianças e os adolescentes dessa idade. Porém, quando ele se deparou com os adolescentes de idade maior, seja de 15, 16, 17 anos, ele encontrou os seus alvos, que na cabeça dele era daquela maneira. Então, quando ele foi questionado a respeito do porquê desses alvos, desses adolescentes, ele disse que porque o menino era um menino maior, e era meninos dessa idade, dessa compleição física, que cometiam bullying contra ele, e com relação às meninas, ele disse que as meninas à época tiravam sarro quando ele sofria os atos de bullying. Ele informou, quando foi questionado quais seriam esses atos, segundo ele informou, né? Na época ele seria obrigado a comer lixo, disse que os meninos jogavam ele no lixo, disse que judiavam, que batiam nele. Então essa seria a motivação para que ele começasse a planejar esse atentado. Tá aí, pessoal, essas foram mais informações aí sobre esse ataque que sofreu aqui o colégio Professor Helena Collodi na cidade de Cambé. E eu sou o Silvio Rodrigues para o Portal Cambé.